Muito bem, olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ponto a Ponto aqui com o Marquinhos. O Ponto a Ponto está no ar no oferecimento de Sicredi, Orben, Relojaria e Ótica, Harmony, Odontologia, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas Bombinhas, Disque Shop Itapema, Barracuda, Lojas Colombo, Conasa Itapema. Tem para você também o patrocínio da Autoescola Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinic Pet Shop Casa de Rações, Supermercados Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Cine Gracker, cinema aqui em nossa região em Porto Belo, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores e Deon Móveis Planejados ajudam a levar até você o conteúdo do Ponto a Ponto, nosso podcast com as autoridades e as personalidades aqui de nossa região. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui nos estúdios do No Ponto SC, Silvana Nunes Stadler, a vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo. Prazer revê-la, Silvana, seja bem-vinda aos estúdios do No Ponto. Prazer é meu, Marquinhos, muito obrigado pelo convite, né? E estamos aqui então para começar aí o podcast do dia. Vamos lá então. Silvana, eu acho que é simbólico a gente falar dessa forma, e tem que ser, porque você hoje é a representante feminina na Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, né? A única mulher no meio de um monte de homens, né? Imagino que não deve ser fácil. Não, Marquinhos, não é fácil. Eu venho de uma reeleição onde a gente tinha duas mulheres, né? Que era eu e a ex-vereadora Rosaura. E então, nessa reeleição, eu surgi novamente e vim aí sozinha. É uma Câmara de 11 vereadores. Certo. Né? Então, são 10 homens, compostos por 10 homens e eu de mulher. Em termos, a gente tem variações assim, porque mulher, tu sabe que tem aquele jeitinho, né? Sempre quer algo novo. E tem coisas que tem homens que não entendem. Mas a nossa Câmara é uma Câmara, assim, que eu vou te dizer que eu tenho certos apoios, né, de vereadores também ali. Olhando por esse lado feminino, hoje muitas mulheres têm dominado grandes cargos, né, na região. Vamos puxar aqui, por exemplo, em Itapema temos uma prefeita Nilza. Na Câmara de Vereadores temos 3 mulheres, né? Hoje, que é a Beth, a Raquel e a Zuma. Inclusive a Raquel, a seu exemplo, nesse agosto, que a gente daqui a pouquinho vai entrar nisso, é procuradora das mulheres, aqui, né, da Procuradoria da Mulher, que tem desempenhado um papel essencial em nossa região, né?
Nós temos a deputada Paulinha, né, que saiu de Bombinhas, prefeita, né? Lá em Bombinhas também passaram outras vereadoras, existe vereadora também. A mulher, ela tá, olha a pergunta que eu vou te fazer, em 2022, tem galgado o seu lugar, seja na vida pública, seja na política? Ainda há muita dificuldade, Silvana? Marquinhos, assim, a gente encontra muita dificuldade ainda. Primeiro, a gente encontra uma dificuldade muito grande de encontrar mulheres que queiram entrar na política, Por né? quê? Essa já é uma grande dificuldade. Embora a gente seja a maioria do eleitorado, que é a mulher, né? Que era para ser o contrário. Sim. Era para ser muito mais mulheres do que homens, né? Por conta do eleitorado que é feminino, né? Que decide a política, certo? Mas eu vejo assim que avançamos muito pouco ainda, sabe? E daí vai me perguntar por que uma dificuldade é essa? Porque a mulher, ela é mãe, a mulher é esposa, tem ainda esse machismo de que o espaço político é para homens e não é para mulheres. A gente percebe muito isso, entendeu? Na política, eu, vereadora Silvana, tenho esbarrado muito com isso. Eu digo assim, temos que avançar mais. A gente tem que capacitar mais as mulheres, empoderar mais as mulheres, para que elas possam entender que o lugar delas é na política também. Porque é lá na política que a gente faz políticas para as mulheres, não que os homens não tenham feito até agora, né? O homem faz a política comum para todos. Perfeito. Mas a política para as mulheres, o avanço que precisamos, é o que nós precisamos. A gente precisa avançar mais. Nós temos a Nilza, que já foi vereadora, foi prefeita. Temos aí 3 novas vereadoras no município de Itapema, né, que eu conheço. Excelente o trabalho delas. Mas vejo dificuldade também em torno assim, de quando a gente conversa. Temos a Paulinha aí, que tem feito um grande trabalho, que foi prefeita, hoje deputada. Temos também vereadoras, né? Em Bombinhas, mas a gente sempre, quando senta, a gente vê as deputadas, a gente vê que há ainda esse machismo aí de que o lugar não é feito para gente, é feito para homens, e que a gente tem que tirar isso, a gente tem que mudar isso, a gente tem que realmente colocar mais mulheres, e as mulheres que têm que se impor mais, votando mais em mulheres, porque as mulheres também não votam em mulheres. Sabe? Se a gente é o maior eleitorado, por que somos a minoria, né, no poder para as mulheres, aonde poderemos hoje ser a maioria? Bom, uma celeuma, é uma discussão que vai muito além, né, do que a gente está trazendo aqui, mas precisa se pensar realmente nisso. Silvana, vamos falar um pouquinho sobre, você está falando aí da mulher, do seu lugar, das dificuldades. Estamos no agosto lilás. Né? No mês de agosto, olha com carinho sobre a questão da violência da mulher, né? E o papel da Procuradoria tem feito um papel fundamental. Como é que está hoje no município de Porto Belo a Procuradoria? Ela ficou um tempo sem agir, eu acho que foi desde fevereiro e agora retornou, né? O que aconteceu desde que você está à frente da Procuradoria da Mulher? Você tem sido referência. Aliás, tem sido referência e base para os outros municípios que também, né, colocaram em prática a Procuradoria da Mulher. Como é que está Porto Belo? Essa questão da violência, a questão da ajuda, do auxílio às mulheres, já que desenhamos um mundo difícil para as mulheres aí. Tá, então vamos começar. Em 2019, em setembro, a gente instituiu na Câmara, então, a Procuradoria. Perfeito. A gente foi a 3ª do Estado de Santa Catarina a instituir a Procuradoria Especial da Mulher. Viemos numa batalha, visitando todos os municípios, levantamos, assim, uma rede de proteção à mulher no município de Porto Belo e viemos aí fazendo um excelente... Avançamos muito na parte onde a gente pode acolher e está dando suporte a essa mulher que ela não tinha em Porto Belo, não tinha. Então, a gente fez primeiro um trabalho de rede. Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, todas as secretarias envolvidas de assistência, de saúde, se montou uma rede. A partir daí, conversamos com a Polícia Militar, que era a Cabo Jana, que hoje subiu, né, de cargo. Hoje é a nossa sargento, a Jana, que está grávida. Quero até mandar aí um oi para ela.
que agradecer pelo trabalho. E a Jana, então, chamamos a Jana e naquele caso também o Tenente Jobert, para que a gente então trouxesse a Rede Catarina. Porque não tínhamos aqui a Rede Catarina. Falamos muito na Rede Catarina, em nível do Estado, e eu queria conhecer mais o que era a Rede Catarina. Um belo projeto da Polícia Militar. Então, maravilhoso. Então, a Jana com toda, e o Tenente Jobert naquela com todo entusiasmo, disseram, não, vamos, e conseguimos. Então, tem a Rede Catarina, então, na Polícia Militar, que atende Bombinhas e Porto Belo também. Perfeito. E aqui em Itapema também tem. Então, dali a gente começou a fazer um trabalho juntamente também com a Polícia Civil, né? Que é a nossa delegada maravilhosa, a doutora Luana, que atende prontamente. Começamos, então, a agir de uma outra forma. Tínhamos aí que trazer mulher para Balneário Camboriú, para estar fazendo o exame de corpo de delito, tinha todo um 24 horas, e agendava quando ia lá, já tinha acabado o problema. Então, a gente conseguiu também acelerar esse caso. A gente atende nos nossos postos de saúde, o médico já passa para a delegada, medida protetiva elevava de 72 a 42, né? Conseguimos agilizar com a juíza, hoje às vezes é de imediato, sabe? E fomos norteando. E conseguimos ser referência para o Estado, porque o Estado ainda não tinha sua procuradoria. Perfeito. As deputadas não tinha na gaveta. E começamos a fazer juntamente com a Ada De Luca, um trabalho para que a gente pudesse também estar resolvendo lá para que a gente pudesse, nos municípios, ser amparado. E daí levei, então, um requerimento ao Estado pedindo a Procuradoria lá na Assembleia Legislativa para eles colocar em votação. E colocaram em votação, votaram ano passado, se eu não me engano, e conseguimos, então, ter no Estado também lá na Assembleia, que foi uma UE, a Procuradoria do Estado. Perfeito. Que vem aí orientando todas as procuradorias. E comecei, então, a fazer um trabalho juntamente com a Sueli, né, que é a nossa hoje assessora, que voltou com a gente, de procurar os municípios e pedir para que as câmaras, então, abrissem a porta e que instalassem as suas procuradorias, né? A partir do momento de Porto Belo, quantas já se formaram? Hoje a gente tinha 4, hoje a gente tem 37 a 38. 38? Hoje as câmaras de vereadores praticamente todas instituíram a Procuradoria, e quero aqui também dizer que a nossa vinda foi muito importante, porque a nossa resolução serve para muitas câmaras, a gente envia muito documento, e assim foi. Pissarras foi a primeira, que foi pioneira, que foi com a nossa vice-prefeita, né, de Pissarras. Certo. Ela foi a primeira. A Maria Juraci, foi ela que me encorajou, a primeira visita que eu fiz lá com ela, quando eu vi, achei fantástico, e a gente então, juntamente com o vereador Altino naquela época, trouxemos para Porto Belo. E de lá para cá a gente começou a visitar Penha, aí Penha também foi em Porto Belo, visitou Itapema, que o João teve lá, o nosso vereador João da farmácia. Isso. Foi ele que esteve na Câmara, ele até na ocasião foi conversar com o Magno sobre uma outra situação, e eu chamei ele para procurar, para olhar, para mostrar para a Procuradoria, ele se encantou. E ele trouxe para cá, para Itapema, e foram fazer uma visita, daí nomearam a Raquel, então eu também vim na inauguração. Eu lembro, estive presente, né, lá. Estive presente, e a gente abriu a porta do Legislativo de Porto Belo para os outros municípios, então, porque o nosso realmente, de fato, funciona. Não é uma coisa que está lá e que não funciona. Quando realmente houve aquela parada em fevereiro, foi por conta de que a gente ficou sem estagiário, sozinha não dá para trabalhar, não dá para ofertar serviço. Ou eu oferto serviço de maneira que a população merece, ou a gente não faz trabalho. E o que isso tem significado para Porto Belo, Silvana? Já que você falou, né, houve um período de parada, como você falou, vamos ofertar um serviço decente. Né? Esse apoio à mulher agredida, esse apoio judiciário, o apoio que se dá, o que representou isso para Porto Belo? Você consegue dimensionar isso em números? Teve diminuição? As mulheres hoje continuam sendo agredidas? É recorrente? É toda semana? Como é que está isso no município de Porto Belo? Como no estado de Santa Catarina, Porto Belo também aumentou. O estado de Santa Catarina era 13 casos, vamos dizer, e hoje ele aumentou para quase 40 casos. Ele dobrou. E a média de idade, e não só de agressão, mas de feminicídio. Eu estou falando de feminicídio que foi muito grave esse ano, tá? Certo.
Ano passado, me parece que a idade era de 44 anos, Ah. e além de ter dobrado este ano de fevereiro para cá, no estado todo, eu estou contando com o estado todo, que a gente tem lá um fórum na Assembleia, né, Aham. das mulheres, onde todos os dados de Porto Velho e de todos os municípios que têm a procuradoria está lá. Então, Tá. a gente codifica esses dados todos e a gente tem um número para os municípios. Então, aumentou. E a idade, eu fico muito triste que a idade também diminuiu. Foi para 37 anos as vítimas que estão morrendo de violência, sabe? E é muito grave. Assim, Porto Belo aumentou, também aumentou. Então, com essa parada, a gente percebeu que as mulheres ficaram meio que soltas, assim, não tinham para quem. Porque a Polícia Civil, ela faz o boletim de ocorrência. Mas a mulher não se sente à vontade, Marquinhos, de chegar com um homem lá. Às vezes não tem uma pessoa feminina para atender, não tem, hoje né? ela tem uma sala especial, bonitinha, tem um fóruzinho lá, a Leislane atende, acolhe a mulher. Essa sala fica onde? Na delegacia civil, tá. Mas por muitas vezes ela tem que procurar alguém que seja masculino. E ela vem de uma agressão muito forte, né? E daí a gente resolveu fazer o quê na Câmara de Vereadores? A gente faz o boletim de ocorrência na Câmara de Vereadores. Entendeu? Perfeito. A gente acolhe e faz esse boletim. Quando é medida protetiva, então, de emergência, eu pego essa pessoa e levo até a delegacia, falo com a delegada, a gente já comunica ali, Sim. já entra com a medida protetiva e de lá, se for precisar ir com a polícia na casa, tirar ou fazer a polícia já vai acompanhando essa pessoa junto. Perfeito. Então, eu percebi que nesse período que a gente parou, houve uma parada de denúncia. Porque elas querem um acolhimento específico, assim, aonde se sintam seguras. E se eu não tenho acolhimento da outra parte, então eu não posso denunciar. Eu ia justamente entrar nessa questão. Então, o fato de ter aumentado o número, né, de mulheres agredidas, da violência, talvez se dê até pelo fato de que a mulher agora se encorajou por saber que ela tem aonde denunciar. Ou seja, esses casos provavelmente aconteciam, mas ela, como se sentia reprimida do que poderia acontecer, né? Porque uma pessoa que é atacada pela violência muitas vezes é ameaçada, tem os filhos envolvidos, enfim, tem todo um círculo aí que a gente pode desenhar aqui, mas a partir do momento que você dá a condição de atendimento, de carinho, de afeto, de uma mulher atendendo uma mulher, talvez elas se encorajaram e talvez por isso a gente vê hoje os números serem representados. Porque antes a gente só via o final, né? Infelizmente, coisas trágicas, né? Acho que é isso, né? Assim, Marquinhos, eu vou te dizer assim, ó, agora, por que a importância da Procuradoria no Legislativo? É exatamente isso. Olha o quanto tem de Procuradoria, né? O quanto de aumento foi isso. Por quê? Eu me sinto confortável em denunciar. Isso. Porque eu tenho um amparo. E é pouco ainda. Não tinha. Nós somos 295 municípios em Santa Catarina. Você falou que tem 38. Tem muito que avançar ainda. Tem muito que avançar ainda. Mas por isso o aumento. Quanto mais informação eu tenho da coisa, mais eu consigo fazer, né? Antes não tinha informação, né? Não chegava a informação até lá. Da onde eu posso ir, como é que eu posso ser encaminhada, se eu tenho realmente apoio, se eu não tenho. Então as mulheres hoje estão se encorajando a não passar mais por que passavam. Porque ela sofria sozinha, não tinha. Tipo, se eu vou denunciar e vou para onde? Vou fazer o quê? Vou apanhar mais, corro o risco de morrer, porque eu não tenho amparo. Hoje com quem não. vai ficar meus filhos? E exatamente. Hoje não. Hoje a pessoa faz a denúncia. Ah, mas tu garante 100%? Não, eu não posso garantir 100%, claro, né? Claro. Mas a rede tem que garantir essa mulher. A rede de proteção vai garantir ela. Porque ela denuncia, a gente encaminha, vai na delegacia, a medida protetiva. Tem a ronda hoje da Rede Catarina. Perfeito. E nós temos também a Guarda Municipal de Porto Belo, onde tem uma lei minha, da Guarda da Maria, da Lei Maria da Penha, certo, e da Patrulha Maria da Penha hoje, né? A nossa guarda hoje tem uma lei que ela também ampara. Se tu vai ligar para o número e pedir, aí eu preciso de ronda. A gente primeiro vai lá, faz todo o acolhimento, pergunta se ela vai querer a ronda ou não, porque só se ela permitir rondar a casa dela. Claro. E se ela permite, ela tem duas linhas de telefone. Ela tem a Guarda Municipal e ela tem também a PM, que é a Rede Catarina. Perfeito. Então eles se deslocam e vão estar fazendo a ronda. Então esse homem já sabe que não pode chegar mais perto da casa, que a ronda está ali. Ele chegou, então ela sabe que está segura.
Por isso eu digo que hoje tem muito mais casos, mas eram casos que já haviam e estavam lá, sabe, no escuro, que a gente não vinha à tona, né, ao nosso conhecimento. Exatamente. E a Procuradoria tem feito algum trabalho de educação, por exemplo, para que a gente possa mudar essa cultura, Silvana, junto às escolas, junto às adolescentes, junto tinha um ditado antigo que dizia assim, né, torce o pepino quando é cedo, né? Exato, que é uma cultura, né? Tem feito isso? Então, assim, daí, a partir desse momento, o que é que a gente fez ao retornar no dia 1º de agosto, junto com o presidente, que aqui quero agradecer pela oportunidade que ele tem dado, né, de trabalho à Câmara de Vereadores e à Procuradoria também, porque o Jonas é muito parceiro, ele realmente já na hora já que a gente assumiu, a gente já conseguiu, a Sueli já voltou, já abrimos de novo e começamos. Então convidei ele para ir até a Prefeitura conversar com o nosso prefeito. E então levamos 2 leis, que é a Lei Maria da Penha, que vai nas escolas, e também essa lei para divulgação também, que é minha, né, do Agosto Lilás, enfim, sobre violência. E daí pedi para ele que comece uma campanha no município, em toda a rede, que todas as secretarias comecem a fazer, né, a sua divulgação. E daí já começando então pela Escola Tiradentes, que foi maravilhoso, trouxeram palestrantes de fora, sabe? É uma palestra educativa. Hoje à tarde, às 14 horas, a gente já tem uma blitz educativa, juntamente com a Rede Catarina. E todo hoje, quando a Silvana está falando, gente, só interrompendo ela, não querendo interromper, mas interrompendo, porque a gente gravou essa matéria no dia 19 de agosto, tá? Na parte da manhã aqui, que foi o tempinho, numa sexta-feira que ela conseguiu. Então, mas você vai consumir isso, seja em áudio, em vídeo, a qualquer momento. Então, foi no dia 19, tá? Então, vamos lá, Silvana. No dia 19, às 14 horas, isso. Uma blitz educativa. Legal. Né, no centro de Porto Belo, com toda a rede. E também, sexta-feira que vem, na Santa Luzia, a gente vai estar fazendo a mesma blitz, né? Tá. Então, sexta-feira, dia 26. Dia 26, né? Isso. Ou 27. 26. 26. Isso. Então, assim, a Procuradoria, ela está ali intermediando isso. É o papel da Procuradoria fazer exatamente, tá? Tá vendo essa possibilidade da gente estar trabalhando cada vez mais. Eu, Marquinhos, vou dizer uma coisa para ti. Eu sinto uma dor imensa quando eu vejo que a gente tem que ter dia para acabar com a violência, que a gente tem que ter dia para ter uma educação, quando a gente sabe que a gente, pela lei, pela Constituição Federal, a gente tem que ser igual. E igualdade se dá para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, para todos, um ser igual. Mas não, o homem não tem dia contra a violência, né? Não tem. Mas a mulher tem que ter o Agosto Lilás para proteger ela, né? Ela tem que ter lá, até em novembro, a não violência contra a mulher. Lá em dezembro, o laço branco, que é o homem abaixo de violência contra a mulher. Então, assim, tem que partir dos homens também essa educação. Eu digo que as grandes empresas, né? Os empreendedores, esses donos grandes, de rede grande, tem que começar a fazer um trabalho dentro da sua empresa para os homens. Sabe? Palestra é homem conversando para homem, porque a mulher ela não precisa saber que nós não precisamos ser violentadas. Quem precisa saber é o homem, né? E a gente vem fazendo essa fala toda a vida. Então, se a gente precisa de parceria de homens que saibam ser feminista. Não é feminista de ser feminista, é feminista de saber que a gente tem que ter igualdade. Tem que ter limites, o macho, a fêmea, andam de lado a lado, mas não para brigar, mas sim para ser igual. Tem até um ditado no passado que dizia assim, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Nos dias de hoje a gente fala assim, não, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Não atrás, né? Mas são coisas culturais, coisas do passado, né? Isso a gente falava normalmente lá na década de 80, na década de 70, né? 90, né? E hoje a gente tem uma outra percepção. À medida em que as coisas ficaram mais claras, as coisas hoje, a comunicação é diferente. Estamos aqui num podcast, aproveitando esse mundo da internet globalizado, né, para poder tocar no assunto. Mas, Silvana, eu te parabenizo aí pela iniciativa. Eu acho que é um caminho belo, né, de muita importância para a nossa região, tanto que tem dado frutos, né? De 3 para 4 para 38, e há um caminho muito grande ainda em avançar. Mas lhe pergunto, um pouquinho aí sobre a sua vereança, né? Agora o município de Porto Belo, aproveitando também a sua presença aqui, como é que você tem visto o município de Porto Belo? Você já está na política, você me falou, desde os 17 anos, né? Então acompanhou a política de uma forma bem clara. Você já foi primeira-dama do município,
né, na sua história. Como é que Porto Belo tem caminhado nesses últimos anos? Assim, tem avançado? A gente viu Bombinhas avançando, a gente viu Itapema crescendo do jeito que cresce, né? E Porto Belo estava estagnada num certo período, né? A que se deve isso? Você que é nativa, vai. Você é nativa, né? Eu sou nativa, eu nasci, né? Como eu já tinha conversado aqui com você, eu já tinha dito que sou filha de parteira, né? Parteira naquela época era a tua madrinha, e graças a Deus a minha madrinha é viva até hoje. Quero mandar um grande beijo para ela, que é a madrinha Beatriz, que eu amo do coração. Quantos anos ela tem? Foi quem me trouxe para a vida, né? Juntamente com a minha mãe. Quantos anos ela tá? Ai, não pergunta isso, que daí a madrinha vai bater. Tá bom. Mas deve ter lá uns 76, ela vai brigar contigo, Marcos. Daí pra mais. Que não se pergunta a idade. É verdade. Que delicadeza minha. Mas como é que é o nome dela? Madrinha Beatriz, eu chamo. A madrinha Beatriz da Silvana. Um beijo, viu? A gente não revela a idade, mas já passou dos 70, certeza. O importante é que ela está aqui conosco ainda, com a graça de Deus que Ele dê, né? A oportunidade dela viver muito mais. Mas perguntaste para mim da vereança, certo? Isso. Assim, da minha, hoje, né, da minha vinda aí na política, da minha caminhada na política. Eu venho de uma caminhada onde meu esposo foi secretário de obra, secretário de pesca, foi vereador, foi vereador uma vez só, foi prefeito, reeleito prefeito, vim aí de primeira-dama trabalhando toda a vida junto com a minha comunidade. Tanto que estou aqui hoje, né, reeleita vereadora. 2 mandatos já. 2 mandatos, e reeleição, tu sabes que não é fácil, mas com a graça de Deus, eu fui reeleita bem, até fiz mais votos do que a minha primeira eleição. Então, sinal de que o trabalho, o povo aprova, né? Isso. E quando o povo aprova o teu trabalho, ele mesmo te coloca lá, e a gente deve isso à população, deve trabalho para a população. Sim. Então, eu vejo Porto Belo avançando fantasticamente, sabe? Eu adoro quando falam de Porto Belo, que Porto Belo não é mais passagem para Bombinhas, antes era. Antes né? era, sempre foi. Mas Porto Belo hoje tem vida própria, né? Ele não precisa ser passagem de mais ninguém, com a graça de Deus. Precisamos, assim, ter aquela parceria de um município com o outro para continuar crescendo, enfim. Os municípios aqui são comurbados, é aquilo que eu falo. Um depende do outro. Itapema depende de Porto Belo depende de Bombinhas. Até porque Porto Belo é mãe de todos, né? Perfeito. Então os filhos têm que pedir a benção, por favor. Mãe ou pai? Mãe, pai, mãe. Mas vamos Porto mãe. Belo é nossa mãe. Eu pronto. lembro que eu acho que até Joinville era alguma coisa assim, né? A nossa região aí. Foi grande, foi longe de Porto Belo. E os filhos foram indo embora. Pois é, os filhos foram indo embora, foram crescendo, foram tendo vida própria, né? E Porto Belo ficou. Por quê, Silvana? Não, ele ficou porque tu já visse uma mãe não ficar e os filhos ficar com a mãe? Não, né? A mãe tem os filhos e cada um tem o seu destino. E assim Perfeito. Foi com a cidade de Porto Belo, foram dividindo, foram emancipando, né? E foi se emancipando. Bombinhas é a mais nova de emancipação, tem o quê? 30 anos. 28, 29? Por aí. Né? Vamos arredondar para 30, para a gente não se complicar. Eu acho que 29 anos de emancipação. Enfim, então é isso, e cada um vai fazendo a sua história. E Porto Belo, naquele momento, vamos dizer que tinha perdido a galinha de ovos de ouro, porque a nossa melhores praias estavam lá. Em Bombinhas. Certo? Em Bombinhas. Certo. Né? Mas não que nós não retomassem isso, como a gente retomou, Porto Belo agora veio no grande avanço, os melhores mercados já estão em Bombinhas, em Porto Belo. Né? Hoje Porto Belo tem uma van com cinema, hoje a gente já tem uma outra estrutura. Nosso patrocinador aqui, viu? Cinegracker. Então a gente está aí com grandes comércios em Porto Belo. O povo hoje acreditou que Porto Belo ele pode, sabe? E eu vou te dizer assim, ó, que não falando, mas assim, ó, em 2017 foi o nosso grande avanço, se tu perceber, né? De 2017 para 2022, Porto Belo avançou muito com a construção civil, que está lá bombando com a graça de Deus, né? A gente conseguiu, as escolas estão maravilhosas, a nossa educação andou muito com a graça de Deus, várias escolas novas, a saúde tem caminhado bem, né? Grandes empreendedores tipo a Vulcan, que está ali, que tem feito, né? Grande estrutura na entrada do município. Aliás, um bairro que promete duplicar a população do município. Né? Hoje a gente está com 23 mil, só ela ali tem 23 mil. Então a gente vai para quase 50 mil habitantes, assim, que tiver pronto, 3, 4 anos, né?
vai sair do hospital, vai sair Avantes, que é a universidade, enfim, a gente tem uma proposta de muita coisa boa para o município de Porto Belo, né? Claro. Tem aquela parte do molho todo e revitalização do Perequê, que vai ficar fantástico, e isso se deve muito também ao prefeito Emerson, né? Que ele veio com uma estrutura grande na época, com uma correria muito dinâmico de busca para Porto Belo, que naquele momento de 2017 o povo estava muito triste, Marquinhos. Naquele 2017, quando foi a minha primeira vereança, tu não tem noção aquela Câmara, o que nós pegamos no município de Porto Belo. Porto Belo realmente estava muito triste e a população não acreditava mais, ninguém acreditava. Tivemos que buscar empreendedores, mostrar que Porto Belo poderia avançar e avançou. Hoje Porto Belo está fantástico de se viver, de se morar. Não tem moradia no centro de Porto Belo. Tivemos que mexer em todo o plano diretor, né, para poder arrumar toda a estrutura. Vamos mexer mais, vai sair novas vias para a população não ficar dependendo ali só daquela margem da BR-101. Vai ter uma grande mudança aí, tem um grande projeto, sabe, que vai cortar ali, tu vai sair direto no sertão, que não vai precisar mais pagar pedágio. Então o prefeito Joel está vindo também na mesma proposta de crescimento. A Câmara de Vereadores vem trabalhando com a casa, né? Para os projetos, a gente não engaveta projeto, a gente quer que o município, na verdade, deslanche, a gente quer ver o nosso município crescer, e a Câmara tem sido muito parceira do prefeito. Talvez o grande desafio de Porto Belo hoje seria o que toda a nossa região tem sofrido, a mobilidade urbana, né? Devido a todo esse crescimento, como você falou. Você já deu a dica aqui, ó, tá vindo coisa nova aí, vias, rodovias, acessos, porque o crescimento é inevitável, não tem jeito, né? Então, Porto Belo está se preparando. Talvez hoje, olhando, eu conheço Porto Belo também há bastante tempo, né? Família da minha esposa, a família de Porto Belo, mora há muitos anos, minha esposa é natural de Porto Belo também, embora nasceu em Tijucas, né? Porque ou você nascia de parteira ou ia na maternidade em Tijucas, né? Nascer. Hoje nós temos o saneamento básico, talvez como principal preocupação do município devido ao crescimento, e a mobilidade urbana. Isso são as duas grandes pautas, Marquinhos, na verdade. Hoje é a pauta que nos chama mais atenção, né? Já estamos caminhando aí para o saneamento básico, espero que em pouco tempo já possa estar dando essa resposta para a população, né? O prefeito está já indo a Brasília e vendo tudo juntamente com a água, lá está tudo certinho, a gente está correndo atrás, está batendo, está pedindo, e é urgente. Não, o crescimento ele tem que crescer com harmonia, disso, né? E para crescer com harmonia nós precisamos do saneamento básico, isso é indiscutível, né? Tanto quanto uma nova via de acesso, porque Porto Belo ele não pode continuar lá de dezembro, novembro a março, 6, 7 horas de fila. Não dá, né? Não. Até porque o centro de Porto Belo não trabalha. Eu sou comerciante. Eu vejo o problema do comércio do centro de Porto Belo. Não gira. O povo do Araçá não vem, o que compra no centro ou o que compra ali. O pessoal de Bombas não vem. O do Perequê não desce para Porto Belo. Claro. Entendeu? Então, tu não tem uma dinâmica assim para o comércio por conta do fluxo que é a Avenida Governador Celso Ramos. Então, precisamos realmente de uma segunda via. E o segundo acesso, que o vereador Jonas, o presidente da casa, bate tanto, que é o segundo acesso já, que tem feito todo um trâmite, tem feito uma movimentação muito grande. E agora a gente sabe, né? Tem eleição para os deputados e é todo o governo. Então, está na hora deles olhar para o município de Porto Belo e saber que a gente precisa de um segundo acesso urgente, que a nossa população não comporta mais com um acesso só. Sou morador de Porto Belo e aí me veio em mente agora, a gente pega medicação controlada na família, né? E aonde você pega? Na farmácia central. Onde é que fica a farmácia central? No centro de Porto Belo. Então, quando você precisa ir na farmácia central, alguém precisa de mais alguma coisa para fazer no centro de Porto Belo? Porque justamente é isso que você falou, é a dificuldade. Vai ficar trancado horas, e hoje em dia, do jeito que a gente está com o tempo corrido, a gente tem que agilizar tudo que pode, né? E você vê, em pleno 2022 a gente está falando isso, né? Do centro de Porto Belo. Mas, a vereadora Silvana, deixa eu lhe perguntar. A gente está caminhando para o final, nós já estamos batendo papo há mais de 34 minutos, só para você ter uma ideia. O tempo vai passando. Vai passando, a gente não percebe. E a gente não percebe. A Silvana está na política desde os 17 anos,
tem toda uma história ligada ao município, vereadora, depois foi reeleita vereadora, como você falou, o povo aprovou. A vereadora Silvana pretende continuar na vida pública? Consegue equilibrar aí o empresariado, a mulher, a mãe? Como é que faz para equilibrar tudo isso? Pretende continuar com todas as dificuldades que você falou? Você é a única mulher, né, no município. Marquinhos, assim, ó, eu vou te dizer, eu amo a política. Eu sou apaixonada pela política, sabe? Da boa política, eu sou apaixonada pela boa política. A boa política da ação da política, de realmente saber que esse povo ele vai ter um retorno da política. Então, para isso a gente está lá, né? Perfeito. Então, eu consigo não me ver fora da política, porque eu dentro da política eu sei que eu posso estar ajudando. Eu sei que eu posso estar contribuindo com a minha cidade. E o que a gente tem feito nesse tempo todo, né? Eu vejo aí que a gente contribuiu bastante para a cidade e eu quero continuar, com certeza eu tenho um sonho de continuar. Eu agora fui candidata a vice-prefeita, não deu, enfim, né? Tem todo lá uma história atrás, tu sabes que a política tem as suas dinâmicas que de repente não é o teu acordo, mas enfim, né? E assim, é jogo, né? É igual um jogo de futebol. Né? Tu entra para perder ou para ganhar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, muitas vezes na política nem sempre tu ganha. Às vezes no futebol dá empate, mas na política não dá. Na política não dá empate, ou é ou não, né? Então, assim, eu adoro a vida pública, faço porque amo mesmo, né? E não me vejo ficar sem. Então, assim, a Silvana tem vontade de continuar? Com certeza, com toda dificuldade, a Silvana tem vontade de continuar. Peço aí a nossas mulheres que venham também, que façam uma frente, que enfrentem mais umas 3 ou 4 cadeiras naquela casa, que eu acredito que o trabalho, ele surgia de uma maneira diferente, ele surgirá de uma maneira diferente, ele vai ter um reflexo diferente, sabe? Porque eu sei que a gente precisa de mais apoio, né? Feminino, que é pouco. Embora eu tenha um apoiozinho lá, desculpa meus vereadores, meus amigos, meus queridos, mas ninguém está querendo causar nenhum. Não. Mas eu preciso de que tenha mais mulheres na Câmara de Vereadores, para que a luta seja pelo menos igual. Pelo menos fique equilibrada. Fique equilibrada. Eu já digo que de igual... São quantos vereadores? 11? São 11. Então, mais umas 3 mulheres lá não vai ter problema. Tá bom, a gente vai avançando. Então, tu me perguntas da minha vida pública, e assim, eu consigo conciliar? Consigo conciliar, sabe? Eu sou mãe, sou avó, sou comerciante, então eu consigo, sou amiga, enfim, eu consigo conciliar a minha vida toda, embora tem hora que eu não tenho tempo nem para pensar, né? Imagina. A Sueli olha para mim, às vezes, e diz assim, meu Deus, tu consegues fazer isso como? Eu disse, acho que não fiz nada do dia... tá aí doida? Porque chega no final do dia, eu ainda acho que eu não consegui fazer tudo que eu queria, sabe? Que eu não trabalhei, parece que não rendeu. E eu já tinha feito coisa pra caramba no dia. Bom, essa é a Silvana Nunes Stadler, vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, vereadora, procuradora, né? Ela é presidente, chama? Não, é procuradora especial da mulher. Procuradora, o cargo é esse, procuradora especial. Isso. Então, procuradora especial da mulher, da Procuradoria do município de Porto Belo, que deu início aí ou incentivo, se assim nós podemos dizer, a mais de 30 procuradorias espalhadas pelas câmaras de vereadores aqui do município, dos municípios de Santa Catarina. Obrigado, tá? Espero que você tenha gostado. Eu sei que você não gosta muito de aparecer, de falar, etc., mas você tem que vir mais vezes, o espaço está aberto, até para a gente ter esse bate-papo que é o podcast descontraído com a comunidade, né? Sem muita pergunta, mas muita troca de ideias. Eu acho que é o que precisa hoje em dia, tá bom? Te agradeço, Marquinho, né, pela oportunidade também de estar aqui, de estar falando. Foi leve, sim, foi muito leve. Sabes que eu não gosto mesmo, né? Eu, sei lá, eu como vereadora, às vezes eu digo assim, ó, como é que eu... mas tu és vereadora? Sou, né? Mas tem coisa que eu gosto mais da ação. Eu gosto mais de pegar lá, fazer, do que eu ficar, sabe? Eu acho que, não sei, não. Cada um tem o seu papel, Perfeito. Né? Repórter é tu gostas disso, e a gente vem aqui, então, contribuir para a comunidade, pelo menos saber um pouquinho do que a gente faz, né? Tem que saber. Mas, assim, foi muito bom, obrigada, e
quando precisar. Você imagina se ela gostasse. 40 minutos de bate-papo aqui, ó, tranquilo e solto, tá? Porque tu me deixou confortável, né? Obrigado, Silvana. É o que a gente pretende com todos que passam por aqui. Esse foi mais um Ponto a Ponto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue acompanhando o nosso site no Ponto SC, com a cobertura das principais informações aqui de nossa região e também os vários podcasts de nossa região que temos aqui no portal. Até a próxima. Daí.